Olá, amigos, sejam muito bem-vindos a esse canal do YouTube. Eu sou Maria Cecília, psicóloga, e hoje eu venho falar um pouquinho sobre a codependência. O que é a codependência, né? Dentre das inúmeras autossabotagens que a nossa criança interior ferida causa para o nosso eu adulto, né? Interferindo então negativamente nas nossas, no modo funcional, na nossa vida em geral, a codependência é uma delas, né? Então ela é uma autossabotagem. O que é a codependência? A codependência é como uma perda da identidade. Ser codependente é perder o contato com os próprios sentimentos, carências e desejos, tá? Necessidades, né? Acreditar que o meu valor, né? Que o meu próprio valor, ele depende de eu ser amada por outra pessoa, por alguém. Achar que a minha autoestima ela depende de eu manter uma determinada imagem. Ou seja, a pessoa ela não tem noção interior do próprio eu. Então, pessoal, a codependência ela nasce e cresce dentro de sistemas familiares doentios. Né? As crianças elas precisam o quê? De segurança, né? Então, do exemplo de emoções saudáveis, né? Para que elas possam então compreender os sinais, os próprios sinais interiores. Elas precisam também do que? De ajuda para separar os pensamentos dos sentimentos. E quando esse ambiente familiar é de violência, ou seja, violência ela qualquer tipo, química, emocional, psicológica, física ou até mesmo sexual, a criança ela passa a focalizar apenas o exterior. Tá? E com o tempo ela perde então a capacidade de gerar a autoestima que vem do seu interior. Veja, se ela não tem uma vida interior saudável, a pessoa como que exilada de si mesma, ela procura satisfação no exterior. Isto é a codependência, é um sintoma da criança interior ferida. O comportamento que é codependente, ele indica que as carências da infância elas não foram atendidas, né? As carências, as necessidades básicas da infância não foram atendidas. Então, essa criança, ela não sabe quem é, não desenvolveu recursos, né, por conta desse ambiente que não foi propício para que ela se desenvolvesse. O tratamento, então, pessoal, da codependência, que tem as suas raízes na vergonha tóxica, né? Ou seja, que é o sentimento internalizado de ser falho e deficiente como ser humano. Né? A criança ela não tem um raciocínio como um adulto, ela não tem a capacidade de abstração, né? Então a criança ela é a pura emoção. Se algo está errado, né? Se alguma coisa não vai direito, a culpa é dela. Tá? Ela não consegue entender. Meus pais eles são dependentes químicos e me tratam assim, ou né, eles não foram apreciados na infância deles, então por isso que eles reagem assim comigo. Então a criança ela não tem isso,
E por isso que ela se vê como falha e deficiente como ser humano, tá? Quando cresce. No processo da internalização, veja, é importante, a vergonha, ela devia ser o quê? Um sinal saudável de limites. Mas também a gente não tem limite, né? Nós podemos cometer vários atos aí que não são adequados na sociedade, né? Então, ao invés desse sinal saudável de limites, ela vai o quê? Se transformar em um estado ameaçador de ser. Então, essa vergonha tóxica, ela vai dominar as emoções, aprisionando o quê? Os sentimentos, né? As necessidades e até mesmo os impulsos. Por isso que a gente fala que a pessoa que é atormentada pela vergonha tóxica, ela perde contato, né, com o seu eu autêntico, ela não sabe quem ela é. Então, o resultado disso é a lamentação crônica pela perda desse eu, tá? A descrição clínica desse estado é a distimia ou depressão crônica moderada. O que é distimia? É uma depressão, digamos que um nível mais leve. Isso é tema para um próximo vídeo. Sempre que a pessoa é intoxicada pela vergonha, ela identifica os seus sentimentos reais, ela se sente o quê? Envergonhada. Então, assim, para que ela evite essa dor, ela procura se tornar insensível. Essa insensibilidade à dor, ela pode ser conseguida através de vários mecanismos de defesa, né, que a gente chama em psicologia, que é o quê? Quando a gente usa quando usamos a realidade, né? Aliás, quando a gente usa esses mecanismos para não ver a realidade insuportável. Algumas das defesas que são mais comuns seria então, por exemplo, o mecanismo de negação. Então, nesse mecanismo de negação, a pessoa vai negar que isso esteja acontecendo de verdade. Por exemplo, um outro mecanismo seria a repressão. Isso nunca aconteceu. Ou a dissociação. Eu não me lembro do que aconteceu. Né? Quando um trauma é muito difícil de lidar, então esse mecanismo entra em ação. Pode ser um outro mecanismo, por exemplo, de conversão, que daí a pessoa se comporta como eu como, mesmo sem ter vontade, ou faço sexo, né, no caso a masturbação, ou até mesmo com um parceiro, quando eu percebo que vai acontecer. Essa dor, o lidar com essa situação que ela não consegue. Ou também a minimização, é um mecanismo de defesa muito comum, aonde a pessoa ela tem uma fala interna de, bom, aconteceu, sim, né? Mas não foi tão importante, isso não impactou tanto na minha vida. Então, basicamente, esses mecanismos de defesa do ego, eles são meios
para nos distrair da dor que a gente está sentindo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Compartilhem se fez sentido para vocês e aguardo vocês no próximo vídeo. Até mais!